Capítulo 7. O que aconteceu na rua? Escravo! Até quando terei que esperar pela minha carruagem? Bradou a feiticeira. Tio André encolheu-se todo. Agora, na presença dela, os pensamentos bobos que tivera ao espelho foram desaparecendo. Tia Leda levantou-se logo e foi para o meio da sala. André, quem é essa jovem? E se é que eu tenho direito de saber? Perguntou em tom glacial. Uma distinta estrangeira, muito importante. Bobagem demais isso! Saia dessa casa imediatamente, sua sirigaita! Ou eu chamo a polícia! Tia Leda achava que a feiticeira era artista de circo e, além disso, não gostava de ver uma mulher com os braços de fora. Afinal, uma mulher recatada não pode ficar mostrando seus braços, pensava tia Leda. Essa sirigaita com os braços de fora deve ser aquele tipinho de mulher atrevida! Quem é essa mulher? Ajoelhe-se, sua ordinária, antes que eu a desmonte! Cuidado com as palavras que usa na minha casa, senhorita sirigaita! Disse tia Leda. Nesse momento, tio André teve a impressão de que a rainha ficara ainda mais alta. Seus olhos faiscavam. Estendeu o braço e pronunciou umas palavras de som assustador, como fizera para destruir o portal de Charme. Nada aconteceu. Tia Leda, pensando que aquelas palavras horríveis fossem um inglês mal falado, disse: Ih, já estou entendendo tudo. Essa mulher tá bêbada, bebinha. Deve ter sido horrível para a feiticeira perceber que o seu poder de reduzir pessoas a pó não funcionava em nosso mundo. Mas só perdeu a compostura durante um segundo. Sem gastar tempo com palavras, agarrou tia Leda pelo pescoço e pelos joelhos, levantou acima da cabeça como se fosse uma boneca de pano e fez um lançamento. Enquanto tia Leda rodopiava no ar, a empregada, que estava tendo um dia maravilhosamente animado, enfiou a cabeça na porta e disse: O cabriolé chegou! Vamos, escravo! Tio André tentou resmungar qualquer coisa como Uma violência lamentável. mas ficou mudo ao erguer os olhos para a rainha, que o conduziu para fora de casa. Digori veio correndo pelas escadas e chegou a tempo de ver a porta da rua sendo fechada. Puxa, agora ela está solta em Londres e com o tio André pode acontecer tudo neste mundo. Senhor Digori, eu acho que a senhora Letícia está machucada. Disse a empregada, que estava vivendo um dia maravilhoso fora da sua rotina normal. Se tia Leda tivesse caído na madeira do assoalho ou mesmo no tapete, teria de certo quebrado todos os ossos. Por pura sorte, havia caído no colchão, aquele que ela estava trabalhando momentos antes. Era uma velha dura, como costumavam ser as tias solteironas daquele tempo. Depois que cheirou seus sais, descansou por alguns minutos e disse que não era nada, apenas algumas manchas roxas. Não demorou a comandar a situação, falando à empregada: Sara, vai imediatamente à delegacia dizer que há uma doida solta por aí. Eu mesmo levo o almoço de Dona Mabel. Dona Mabel era mãe de Digori. Depois de almoçar com a tia, o menino pôs-se a pensar profundamente. O problema era o seguinte: como enviar a feiticeira para o mundo dela, ou pelo menos expulsá-la do nosso o mais cedo possível? O importante, fosse como fosse, era impedir que ela continuasse a tumultuar a casa. Não podia de maneira nenhuma ser vista por sua mãe. Igualmente, se possível, não deveria tumultuar a cidade de Londres. Digori não estava na sala de estar quando ela tentou desmontar tia Leda, mas tinha assistido ao desmonte no portal de Charme. Não sabia que ela perdera seus medonhos poderes em nosso mundo, mas sabia que pretendia conquistar a Inglaterra e o resto do mundo. Naquele momento só podia estar desmontando o palácio de Buckingham ou o parlamento. Muitos policiais já deviam estar reduzidos a pó. Haveria alguma coisa que pudesse fazer? Os anéis funcionam como imãs. Se eu tocar nela e agarrar o amarelo, iremos para o bosque entre dois mundos. Será que perderá suas forças de novo ao chegar lá?
Ou foi apenas o choque da primeira experiência? Eu tenho que arriscar. E como é que vou encontrar aquela imbecil aqui em Londres? Aliás, acho que a tia Leda não me deixará sair se eu não disser aonde eu vou. E o dinheiro que tenho não dá nem para a condução. Ai, nem sei por onde começar a procurar aquela boboca. Será que tio André ainda está com ela? Ai. Por fim, concluiu que só podia fazer uma coisinha: esperar que tio André e a feiticeira voltassem para casa. Se voltassem, agarraria a feiticeira, colocaria o anel amarelo antes que ela entrasse em casa. Tinha de ficar observando na porta da rua como um gato de olho num rato. Foi para a sala de jantar e amassou o rosto contra a vidraça. Podia ver os degraus da entrada e a rua e ficou imaginando o que Polly estaria fazendo. A primeira meia hora escorreu lentamente. Polly havia chegado tarde para o jantar, com as meias e os sapatos muito molhados. Quando lhe perguntaram onde estivera e o que andava fazendo, respondeu que tinha saído com Diggory Kirke. Havia molhado os pés numa poça. A poça estava num bosque. Onde era o bosque não sabia. Em algum parque da cidade? Parecia como um parque. A mãe de Polly achou então que a filha havia ido, sem dizer nada a ninguém, a um lugar de Londres que não conhecia, brincando de pular em poças d'água. O resultado tinha sido uma menina muito levada e estaria proibida de brincar com o tal de Diggory. Se aquilo acontecesse de novo, ai. Não ganhou sobremesa e não devia sair do quarto durante 2 horas. Assim, enquanto Diggory estava de olho na janela da sala de jantar, Polly estava estendida na cama, pensando ambos como o tempo custa a passar. Acho que a situação de Diggory era pior. Polly tinha apenas de esperar que as 2 horas passassem, enquanto ele, ao ouvir qualquer barulhinho de roda na rua, logo se sobressaltava pensando: são eles! Para em seguida verificar que estava enganado. Um pequeno fato aconteceu durante essa longa espera. Uma senhora chegou à porta trazendo umas uvas para a mãe de Diggory. Tia Leda foi recebê-la e Diggory não pôde deixar de ouvir a conversa entre elas. Que uvas maravilhosas! Ela vai gostar tanto. Mas, coitadinha da minha Mabelzinha, acho que agora só uma fruta da terra da eterna juventude poderia fazer bem a ela. Frutas deste mundo já não resolvem mais, infelizmente, comentou tia Leda. As duas começaram a falar baixinho e ele não pôde mais escutar. Caso Diggory ouvisse sobre a terra da eterna juventude, alguns dias antes teria pensado que tia Leda falava de algo sem nenhum sentido verdadeiro ou especial, como é de costume entre as pessoas grandes. Mas, de repente, ocorreu ao menino que sabia agora que os outros mundos existiam de fato e já estivera em um deles. Assim, tinha de existir em algum lugar a terra da eterna juventude. Quase tudo deveria existir. Devia existir num outro mundo alguma fruta que realmente curasse sua mamãe. Sabemos o que acontece quando uma pessoa tem a esperança de obter uma coisa desesperadamente desejada. Parece bom demais para ser verdade, mas tinha de ser verdade. Tantas coisas estranhas já haviam acontecido. Eu tenho os anéis. Eu posso, de repente, explorar um por um dos lagos no bosque. E depois, mamãe vai ficar boa. Tudo certinho de novo. Chegou a esquecer-se da feiticeira. A mão já estava quase segurando o anel amarelo quando ouviu um galope de cavalo. Eita, o que será? Algum carro de bombeiro? Onde será o incêndio? Está vindo pra cá! Oh não! É ela! O cabriolé foi o primeiro a surgir. Não havia ninguém na boleia. No teto do cabriolé, não sentada, mas em pé, gingando com um equilíbrio magnífico, surgiu na esquina com uma roda no ar e a toda velocidade a Rainha Jades, o terror de Charm. Seus dentes estavam à mostra, seus olhos relampejavam, seus compridos cabelos caídos nas costas brilhavam como a cauda de um cometa.
castigava o cavalo sem pena. As ventas do animal estavam dilatadas e vermelhas. Espumando, o cavalo galopou feito um doido até a porta de entrada e ergueu-se sobre as patas traseiras. O cabriolé bateu contra o poste, espalhando-se em pedaços por todos os lados. Com um salto acrobático, a feiticeira esquivou-se a tempo do choque e foi aterrissar no dorso do animal. Ajeitou-se na montaria e inclinou-se para a frente, dizendo coisas ao ouvido do cavalo. Não era certamente coisas para acalmá-lo, mas para excitá-lo ainda mais. Outra vez, ele ergueu-se sobre as patas traseiras e começou a relinchar como se berrasse. Antes que Digori tomasse fôlego, novas coisas começaram a acontecer. Outro cabriolé parou aos pinotes atrás do primeiro. Dele saltaram um homem gordo vestido de sobrecasaca e um policial. Chegou depois mais um cabriolé com 2 policiais. Umas 20 pessoas, na maioria meninos que não tem nada a fazer, apareceram em bicicletas, fazendo soar as campainhas, dando vivas e vaias. Por fim surgiu um bando de gente a pé, rostos afogueados com a corrida, divertindo-se a valer. Janelas abriram-se em todas as casas da rua e empregadas e mordomos surgiram em todas as portas, queriam apreciar a bagunça. Enquanto isso, um velho senhor tentava desvencilhar-se dos restos do primeiro cabriolé. Muitos correram para ajudá-lo, uns puxando para um lado, outros puxando para outro. Digori imaginou que só podia ser tio André, mas não conseguia ver-lhe o rosto tapado e tampado pelo chapéu. O menino saiu correndo e juntou-se à multidão. Essa mulher, seu guarda, cumpra o seu dever logo. Levou coisas valiosíssimas da minha loja. Veja só o cordão de pérolas do pescoço dela. É meu. E além disso me deixou com o olho roxo. Puxa vida! Disse alguém na multidão. Que belo trabalho essa mulher fez, hein? A mulher é forte mesmo. Coloca um pedaço de carne crua no olho, meu senhor. Isso é delicada. Um momento. Que confusão é essa? O que está acontecendo aqui? Disse o chefe de polícia. Foi o seguinte, ela me... Não deixe o cara do cabriolé fugir, peguem ele! Nos destroços daquele cabriolé, um senhor de idade, que só podia ser tio André, tinha conseguido colocar-se em pé e esfregava suas escoriações. O policial virou-se para ele e logo perguntou: Afinal, o que está acontecendo aqui? Era a voz do tio André de dentro da cartola. Pare com essa palhaçada, disse o policial com a voz severa. Não é hora de brincar, tire logo essa cartola. Era mais fácil falar do que fazer. 2 policiais pegaram a cartola pela aba e arrancaram-na à força. Muito grato. Estou todo batido. Se alguém fizesse a fineza de me dar um pouquinho de conhaque. Preste atenção, por favor. É o senhor responsável por essa jovem? Disse o guarda, tirando do bolso um enorme caderno de anotações e um toco de lápis muito curto. Cuidado! Gritaram várias vozes e o policial deu um pulo para trás na horinha. O cavalo tinha armado um coice para ele, provavelmente mortal. A feiticeira manobrou o cavalo de maneira que pudesse encarar a multidão. Com um facão reluzente, libertar o animal dos destroços do cabriolé. Durante esse tempo todo, Digori procurava um jeito de tocar na feiticeira. Não era fácil. De um lado havia multidão. Para chegar ao outro lado, teria de passar perto das patas do cavalo. Assim, de dentes cerrados, o menino aguardava o momento favorável. Um homem se aproximou com um chapéu. Tinha conseguido chegar à frente do ajuntamento. Ei, seu guarda, o cavalo que está montando é meu e o cabriolé que virou lenha também é meu. Um de cada vez, disse o policial. Mas a gente não tem tempo. Conheço bem este cavalo. Não é igual aos outros. O pai dele foi da cavalaria. Se essa mulher continuar espicaçando ele, vai ter assassinato aqui. Deixe eu segurar ele. O policial só podia ficar satisfeito de ter um motivo para afastar-se do cavalo. O cocheiro deu mais um passo, olhou para Jades e disse com uma voz até amável:
Eu seguro ele, a senhorita apeia. Afinal, a senhora é uma dama e não vai querer que esses desordeiros partam para cima da senhora. Melhor ir para casa direitinho e tomar um bom chá. Ao mesmo tempo, estendeu a mão para a cabeça do animal, dizendo: Quieto, morango, quieto, companheiro. Aí, pela primeira vez, a feiticeira falou, dominando tudo. Seu porco, tire estas mãos sujas aí. Eu sou Jades, a Imperatriz. Ai, 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 amiguinhos, e agora o que vai acontecer? Não perca o nosso próximo capítulo dessa história incrível. Ai, senhor Bruno, eu sou policial e nunca vi um disparate tão grande assim. Peraí só um pouquinho, que eu preciso tomar um chazinho. Até mais.